Mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Renato Soares e esta segunda-feira temos connosco Humberto Ferreira, jornalista do 00, para analisar a escolha de João Félix, que deve ser anunciado ainda hoje como jogador do Al Nassr. Humberto, para começar, não posso deixar de te perguntar, é surpreendente esta escolha do João? Inevitavelmente. Bom dia, Renato. É uma escolha bastante surpreendente. Aos 25 anos, eu diria que ninguém esperava que esta situação pudesse acontecer, ver João Félix jogar nas Arábias, mas inevitavelmente também as decisões que ele foi tomando ao longo dos últimos anos de carreira, o futebol que não foi apresentando, a eterna promessa que acabou por nunca se profetizar, levaram se calhar a que muita gente a esta hora esteja a dizer: eu já sabia que isto ia acontecer. E portanto, vermos João Félix aos 25 anos jogar na Arábia Saudita era um cenário que eu diria impensável, mas ainda até depois daquilo que ele disse já nesta janela de transferências, até a seguir à morte de Diogo Jota, quando foi entrevistado na cidade do Porto e disse que estaria inclinado para escolher o Benfica. Depois de todas essas palavras, depois de percebermos que havia um grande esforço do Benfica em tentar trazer João Félix de novo para as águias, não era expectável que de repente tudo se mudasse. Correram imagens nas redes sociais no sábado de que o número 10 já estava estampado nas camisolas, que já havia lonas a fazer o anúncio do número 10 de João Félix para poder ser a surpresa diante de Fenerbahçe, e de repente tudo muda e João Félix vai parar à Arábia Saudita. É de facto bastante surpreendente a forma como tudo foi repentino e tudo aconteceu, mas eu diria que nesta ótica desportiva de João Félix, parece uma dicotomia o que estamos a dizer, sendo surpreendente, acaba depois por não surpreender ver-nos João Félix a ser jogador do Al Nassr. E Beto, o que é que terá feito o jogador mudar de ideias, mudar o destino assim de repente? Eu acredito que tenham sido um conjunto de situações. Primeiro, o valor que a equipa do Al Nassr oferece ao Chelsea para poder o Chelsea deixar de ter um jogador que não queria. Nós já fomos dizendo várias vezes ao longo do mercado de transferências que o Chelsea, apesar de ter muitos jogadores excedentários que os queria vender, alguns negócios que já foi fazendo ao longo desta janela de transferências permitiu aos londrinos forçarem a barra por outros negócios, já não estavam tão aflitos para vender. E nesta situação nunca há benemerência de acreditar-se que o Chelsea pode ir na ótica do jogador e que o jogador emocionalmente esteja melhor noutra situação. Não, isso é para esquecer. É futebol, é negócio, e inclusive se olharmos um passado muito recente, houve um braço de ferro muito grande na saída de Enzo Fernandes do Benfica para o Chelsea. Portanto, o Chelsea até podia usar este argumento quase na negociação com o Benfica, do género: é como nós queremos, não é como vocês querem. E portanto, eu acho que a forma como o Al Nassr ataca o Chelsea é um ponto que acaba por desbloquear rapidamente a negociação, que passa depois a ser de jogador com o clube, com o Al Nassr. O facto de Jorge Mendes ser o empresário de João Félix é algo que ajuda, não sendo ele agora empresário de Cristiano Ronaldo. Fez a carreira inteira de Cristiano Ronaldo, até Cristiano Ronaldo se mudar do Manchester United na altura, quando deixou de ser jogador do United e passou a ir para o Al Nassr. É aí que quebra este lado negocial, mas a amizade de uma vida e a relação de uma vida não se perde por este negócio, com certeza. E eu acredito que depois as palavras de Ronaldo e do próprio Jorge Jesus a falarem com o João Félix tenham sido determinantes, além da verba que João Félix vai receber. Estamos a falar de um jogador que de repente vai libertar-se de um contrato longo que teria com o Chelsea e das amarras de não poder escolher o seu futuro, para jogar num clube durante 2 anos e receber 35 milhões. E essa dimensão, eu acho que é uma dimensão enorme, que se calhar quem nunca, e eu nunca vivi numa situação dessas, nem grande parte, diria eu, das pessoas que nos possam ver, mas na cabeça de um jogador de futebol é mais plausível haver este tipo de pensamento. E portanto não é algo que possa ser censurável, é algo que foi uma decisão de João Félix, e portanto é com essa decisão que ele vai ter também que seguir a sua vida desportiva, percebendo que durante 2 anos vai estar amarrado a este contrato e que passados 2 anos, com 27 anos, já vai poder, no fundo, também ter uma outra liberdade de poder escolher. E aí sim, eu acho que pode ser determinante depois percebermos se João Félix terá o mesmo tipo de declarações que teve este ano
que seria, estava inclinado para ir para o Benfica, fazia-lhe falta voltar a casa, todas essas situações. Eu vou gostar de perceber se daqui a 2 anos João Félix poderá ter o mesmo discurso e com um passo na mão se vai optar por um destino diferente. Além do fator monetário, como abordaste, Beto, pedia-te para olhar para as coisas de outro prisma. Quem é que pode ter mais influência aqui no João? Cristiano Ronaldo ou Jorge Jesus? Eu acho que, inevitavelmente, Cristiano Ronaldo. E apesar de muita gente falar da forma quase paternal com que Jorge Jesus muitas das vezes olha para os seus jogadores, isto para o bem e para o mal, porque um pai dá carinho, mas também dá ralhetes quando tem que dar, é bom não se esquecer que João Félix, na última meia temporada, foi treinado por Sérgio Conceição, que era um treinador que várias vezes, já foi falado, até pelo próprio Sérgio Conceição, a relação de amizade e também paternal que existia, até pelos tempos em que passava férias com o Rodrigo Conceição, o João Félix, que chegou a passar férias em casa do Sérgio Conceição. Portanto, eu acho que neste lado, inevitavelmente, é o exemplo do Ronaldo que o João Félix tem que se agarrar e pode agarrar-se. Porque se Jorge Jesus foi escolhido por Ronaldo, o Al Nassr com esta renovação passou a ser quase património de Cristiano Ronaldo. Acho que além de tudo isso, João Félix tem que perceber que, por exemplo, Ronaldo continua a ir à seleção por causa do trabalho que faz no Al Nassr e da competência que tenta evidenciar num futebol que é fraco, é sem ritmo, é nem sempre bem jogado, os treinos são em horários completamente distintos dos normais, altas temperaturas durante o dia, portanto é de manhã cedo ou ao fim do dia, porque durante o dia só se está bem em casa dentro com ar-condicionado. Portanto, eu acho que a forma de trabalhar de Ronaldo pode ser o grande exemplo para que João Félix tenha que agarrar, porque há demasiada gente a falar sobre a falta de compromisso de João Félix e a falta de índole de trabalho de João Félix, de entrega, para que depois possa ser a opção. Portanto, eu acho que chegou o patamar de João Félix demonstrar que há muita gente enganada. Na Arábia Saudita, ele, inevitavelmente, eu acho que a qualidade vai evidenciar-se ainda mais, ele vai jogar mais, por exemplo, na última temporada, em 45 jogos, ele foi mais vezes suplente do que titular, foi titular 20 jogos, foi suplente em 25 ocasiões, e os números foram descendo. Há um padrão muito normal nas épocas do João Félix, ele começa bem, é titular, depois vai perdendo confiança, vai descendo. Acho que ele também nunca se deu ao público para as pessoas conseguirem perceber o outro lado do jogador de futebol, que eu acho que é muito importante, e nós nunca conseguimos perceber até que ponto é que a transferência prematura do Benfica para o Atlético de Madrid mexeu emocionalmente com o João ou não mexeu emocionalmente com o João. Eu acho que muitas das vezes há um peso, há um grande peso sobre o nome de João Félix e vai ancorá-lo a vida toda enquanto ele for jogador de futebol por essa transferência aos 19 anos, e era algo que ele devia de ter sabido que iria acontecer, inevitavelmente, e portanto eu acho que nunca conseguimos perceber emocionalmente o nível em que João Félix pode estar quando nós achamos que um jogador de futebol só porque ganha bem tem uma vida boa e tem uma vida tranquila, e muitas das vezes as coisas podem não ser desse lado, e eu acho que por esse motivo Ronaldo tem que ser o grande exemplo a que o João Félix tem que se agarrar, porque se olharmos, por exemplo, o Otávio era jogador de seleção, deixou de ser jogador de seleção estando no Al Nassr, o Ruben Neves é um outro grande exemplo, o João Cancelo passou pela mesma situação do Otávio, em momentos diferentes, porque eu acho que o nível do João Cancelo é também alto no Al Hilal, mas o do Ruben Neves é também um nível bastante bom e que o coloca na seleção inevitavelmente, e portanto eu acho que o exemplo do Ronaldo deve ser o melhor para que João Félix possa perceber que eu vou jogar mais, vou demonstrar a minha qualidade, vou ter que ter intensidade, para que Roberto Martínez volte a olhar para mim, continue a olhar para mim, porque eu acho que no ponto final o João Félix quer continuar a ser jogador de seleção, quer demonstrar que tem qualidade, há um Mundial para o próximo ano e ele com certeza vai querer estar aos 26 anos nesse campeonato. Para terminar, Beto, quem é que ganha com esta mexida de João Félix? Eu acho que é só o futebol árabe, não há outra situação, porque quem gosta de virtuosismo vai vê-lo no futebol árabe, quem gosta de artista vai ter mais um no futebol árabe, mas inevitavelmente no futebol europeu nós vamos deixar de ter um jogador que em condições normais poderia ser muito influente em grande parte das equipas.
Toda a gente quis ter João Félix quando o Atlético de Madrid teve João Félix, ou quase toda a gente quis ter João Félix. O Chelsea apostou muito em João Félix, o Barcelona apostou muito em João Félix, o Barcelona deu a João Félix o nome de Johan Cruyff, a camisola de Johan Cruyff. Ele teve vários treinadores que já o tentaram reabilitar, é uma palavra forte, mas se calhar é a que melhor se pode empregar também neste capítulo, e não conseguiram. Portanto, eu acho que é uma pena, efetivamente, para o futebol, vermos o João Félix aos 25 anos estar no futebol árabe, e por isso eu digo que quem ganha nesta fase é só mesmo o futebol árabe, porque em condições normais o João Félix vai jogar, vai estar longe dos grandes palcos, não vai disputar Liga dos Campeões, não vai disputar competições europeias, vai estar mais longe da seleção, vai ter jogadores que têm outro pensamento diferente que os jogadores dos grandes clubes têm e a ambição dos grandes clubes, e por isso eu diria que se tentarmos ver aqui por algum lado positivo, se calhar o João Félix pode estar a dar um passo atrás para depois dar dois em frente. Eu, para bem do futebol, gostava que isso assim fosse, porque eu acho que é um jogador que tem condições diferenciadoras para ser um jogador também bastante, eu diria, diferente em qualquer equipe. Obrigado, Beto. Obrigado por terem assistido. O tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas de podcast. Lembrar ainda que ontem saiu um novo episódio de Ligados à Ficha com Tiago Larião Barroso, ator e músico que foi colega de Cristiano Ronaldo e Ricardo Quaresma na formação do Sporting. Há ainda um novo episódio de Ataque Rápido onde serão conhecidos os 10 candidatos à cadeira de sonho do podcast, e ainda um novo episódio de Mercado Flash onde podes ver todas as novidades do mercado de transferência.